E aí, povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mistério nesse livro aqui, O Assassinato do Expresso Oriente, da inglesa Agatha Christie. Essa autora que é conhecida mundialmente como a rainha do crime, porque afinal de contas ela escreveu cerca de 80 obras entre romances e contos que tratam predominantemente de crimes, de investigação policial. Então esse livro é para você que gosta de, assim como eu, tentar junto com o narrador, montar seu próprio quebra-cabeça e tentar você mesmo desvendar o que aconteceu em determinado crime, em determinado mistério. Nesse caso aqui, esse livro foi publicado em 1934 e já tivemos muitos filmes, inclusive baseados nessa história. O mais recente data de 2017, 2018, foi estrelado por muitos artistas famosos, como Johnny Depp, como Penélope Cruz, entre outros. Essa história prende a atenção porque uma característica da Agatha Christie é escrever e deixar muito bem amarrada a sua história. Ela se passa ali na primeira metade do século XX, numa estação de trem. Começamos a história com um dos protagonistas principais, se não o protagonista principal, que é o Hercule Poirot. O Poirot é um belga, um detetive mundialmente conhecido por ser uma pessoa muito inteligente, capaz de desvendar muitos mistérios, né? Nesse caso aqui, o Poirot está na Síria, está em Alepo. Ele embarca em um trem e vai para Istambul, Turquia. O objetivo é descansar, afinal de contas ele acabou de resolver um grande mistério. O que acontece, no entanto, é que em Istambul, onde ele pretendia descansar, ele recebe um telegrama de última hora convocando com urgência para Londres. Ele acaba tendo que suspender suas férias e embarcar no trem que vai ser objeto da história, no Expresso Oriente, que sai de Istambul e vai até Londres, ou seja, ele vai atravessar toda a Europa, por isso Expresso Oriente. Bom, a capa já deixa claro do que se trata. Acontece um crime e esse crime vai ocorrer a bordo do Expresso Oriente. Há um vagão, há vários vagões, o trem é grande, mas há um vagão em específico, é um vagão de primeira classe, muitas pessoas ali importantes, com muito dinheiro, estão naquele vagão. E o Hachette, ele acaba sendo encontrado sem vida em seu vagão. E como o Poirot já está lá, ele acaba sendo convocado por seu amigo, que é um dos executivos ali daquele trem, para tentar ajudá-lo a desvendar quem está por trás daquele crime. E a partir daí, o Poirot, a gente acompanha o Poirot investigando, checando provas, conversando, ouvindo as testemunhas e checando o espaço onde se deu. A pessoa foi encontrada, o Rashid, que é uma pessoa mal encarada, que tem muito dinheiro e estava acompanhada do Marquinhos, que é uma espécie de secretário dele. Ele é encontrado sem vida em seu vagão pela manhã. Ele tem 12 perfurações de faca, são perfurações feitas por um objeto perfuro cortante que lhe tiraram a vida. Logo de cara chama-se o Constantino. Constantino é um médico que estava a bordo para avaliar aquilo ali, o que já gera certa estranheza, porque são, primeiro, a brutalidade na qual ocorreu aquele crime, né? São muitos golpes, e golpes vindo das mais diversas direções. Então, às vezes, é de se pensar que quem provocou aquilo era destro. Outras horas percebe-se que talvez fosse canhoto. Essa é uma primeira questão. Muitos indícios, ou talvez prováveis indícios, são encontrados logo de cara, o que já deixa o Poirot um pouco ensimesmado. É encontrado uma flanela com o inicial H ali logo pelo chão, estava muito evidente. Há um objeto de limpar charuto, que está muito ali também em evidência. O relógio encontrado no bolso da vítima está marcando 1h15, como se a indicar o horário em que foi golpeado e parou de funcionar, então possivelmente poderia ser o momento em que houve o homicídio. A janela está aberta, o que induz, no primeiro momento, as pessoas a entender e presumir que a pessoa ou as pessoas envolvidas naquilo ali fugiram, mas não apegadas na neve. Então parece que foi montado um cenário. E aí começa o Poirot a entrar em ação e conflitar, né, e contraditar
as teses e os álibis apresentados pelos suspeitos. São 12, porque afinal de contas ninguém podia ter saído daquele ambiente, é a tese mais verossímil. Então, um daqueles 12 que estão ali certamente está envolvido. Em um dado momento, Poirot diz o seguinte: então, disse Poirot, tudo indica que temos de procurar nosso homem no Istambul Calais. O grego assentiu. Às 0h30 entramos na nevasca. Ninguém deixou o trem desde então. Book disse solenemente: o assassino está entre nós. E no trem? Era uma questão fundamental descobrir quem estava por trás para elucidar o crime também, porque os demais poderiam também estar correndo risco de morte. Esse livro, eu defino ele como uma espécie de romance de entretenimento, né? Para mim, grosso modo, há o romance de entretenimento e o romance literário. O romance literário é aquele que vai ser permeado de reflexões existenciais, com jogos de palavras, com lirismo, né? Que eu gosto muito. E o de entretenimento não vai ter necessariamente isso, mas ele também vai ser muito bem escrito, a linguagem muito rápida, muito acessível, né? Como é aqui, né? No desenrolar da história. Inclusive, essa viagem de Istambul para Londres era para acontecer em 3 dias, acontece uma nevasca, o trem, para complicar ainda mais, fica parado no meio do nada, né? Daí a urgência de se desvendar de fato quem estava por trás daquele incidente. Não dá para deixar de lembrar de outro detetive muito famoso, do Sir Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes. O Poirot, ele acaba que se parece muito com Sherlock no sentido da inteligência, de suas peculiaridades, de suas manias, né? Mas principalmente no aspecto do quão brilhante ele é para elucidar um crime. Outro ponto que é uma característica marcante da Agatha Christie e de boa parte dos romances policialescos, né, de outros autores também desse estilo literário, é o plot twist, a reviravolta narrativa. Ela também vai estar presente aqui. O que eu orientaria, sugeriria a você é que não assista o filme, vá para o livro primeiro, porque se esse livro aqui ele não vai ter grandes reflexões existenciais e nem passagens muito bonitas, muito bem articuladas do ponto de vista lírico, né? O bacana dele é a surpresa. Então, se você já viu ou tem uma noção do que vai ser o desfecho, você está perdendo o principal da história, que é justamente a surpresa, né? O bacana é você ir gradativamente tentando descobrir quem está por trás daquele crime, né? Então, fica a dica para você que gosta de mistério. Esse aqui é um dos mais famosos dos cerca de 80 da Agatha Christie. O Assassinato no Expresso Oriente.